Boa noite, boa noite. Olha, nós aqui, iniciamos a live, deixa eu ver aqui, com 1 minuto de atraso, mas não tem problema não. Vamos lá, vamos falar aqui de um assunto muito legal, né? Eu estou desejando boa noite a todos, eu sou o João, aqui é André, conforme nós botamos lá no card. Tem alguma coisa para... Boa noite, pessoal. Eu sei que por enquanto não tem ninguém, né? A gente acabou de iniciar a live, mas você vai assistir depois porque vai ficar gravado. Então vai nosso boa noite para você, ou quem sabe um bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que você venha assistir. Mas é como o João já começou falando. Desculpe. Temos muitos projetos para esse canal, temos muitas novidades, vocês não podem perder, vocês precisam estar sempre assistindo, né, João? Correto. Já temos pessoas assim em mente que vamos convidar, já convidamos hoje uma pessoa, estamos aguardando só a resposta dela para a próxima semana, então vai ter muita coisa bacana no canal, viu? Como acontecia antes, né? Estavam sendo convidados pastores e dessa vez não só os pastores, mas nós vamos trazer uma série de coisas, como dicas de saúde, que a gente sabe que é importante, né, para o templo do Espírito Santo. Vamos falar sobre os momentos em que nós estamos vivendo atualmente. Nós vamos trazer assuntos bíblicos profundos. Vamos estar falando sobre vida no campo, sobre uma série de coisas que tem perpassado aqui pelo nosso coração. E a gente, então... Profecias. Vamos falar profecias. Nós achamos que o momento agora está muito propício para as profecias. Porque, se você reparar, as coisas só estão piorando, né? E elas estão, vamos dizer assim, cumprindo com as profecias que foram dadas por Deus, por Cristo na Bíblia. Olha só quem entrou. Já entrou aqui Lourdes, já entrou Iracema Porto. Nós estamos muito contentes que vocês estão entrando. Hoje já é o nosso sábado, né? Após o pôr do sol. Nós acreditamos que nem todas as pessoas que nós convidamos vão poder estar aqui. Então eles vão poder assistir depois. Você que está presente aí vai pegar ao vivo. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante. Nós temos aqui 2 câmeras trabalhando. Uma câmera que é com o Instagram. E temos uma câmera ali que está... na verdade, fazendo uma gravação off para o YouTube. Temos aqui um microfone semi-profissional, um microfone de direcional, bom também para que a gente possa colocar esses vídeos. Repetimos, tá? É importante a gente falar agora sobre profecias, nós vamos estar colocando nesse canal, e também assuntos como esse assunto de hoje, que é muito, muito, muito interessante. O que é que nós vamos falar hoje? Sobre o que é que nós vamos falar hoje? Sobre uma pergunta muito feita por alguém. Você feita não vai por dizer alguém. Quem foi ainda? Muito importante e que ela é muito profunda, muito poderosa, uma pergunta muito poderosa, e a gente vai discorrer sobre ela aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto, viu? Também tenho certeza. Então vamos começar orando? Vamos começar orando. Antes de orar, eu quero dizer para você, se você conhece pessoas, né, aí que você achar que esse conteúdo, como esse conteúdo de hoje, é interessante, você vai e clica aqui no aviãozinho que tem aí do lado, embaixo no seu Instagram, para poder convidar e elas não perderem esse assunto que nós vamos tratar aqui. Nós vamos rechear esse canal. Já tem alguns vídeos que foram feitos com pastores no passado, e nós voltamos agora para rechear o canal de conteúdo. Com certeza nós vamos aprender muito juntos. Vamos orar? Vamos orar. Nosso querido e amado Deus, nosso Pai poderoso, obrigado, Senhor, por esse momento que nós podemos estar reunidos em Teu nome para poder estudar a respeito de Ti, da Tua palavra, da Tua vontade em nossas vidas. O assunto de hoje, Senhor meu Deus, nós pedimos que é um assunto que o Senhor trouxe para a humanidade, e nós pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe abrindo os corações para que haja bom entendimento, e que também para que as palavras que saem de nós sejam Tuas, meu Deus. Nos usa, né? Nos usa nesse momento. É o que nós pedimos em Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Então vamos lá.
A Andréa já abriu a Bíblia dela aqui, eu vou abrir a minha também. O assunto que a gente vai tratar está no livro de Gênesis. Se você estiver com sua Bíblia... Mas ainda... Sim. João, Pode falar. qual foi mesmo o nome dessa live? Onde estás? Quem? É isso que a gente vai descobrir agora. Quem? Onde estás? Agora essa pergunta, onde estás, é porque alguém se perdeu? Olha, é o que nós vamos descobrir agora. Será que alguém se perdeu? Você já se perdeu alguma vez? Eu já me perdi. Eu já me perdi uma vez e hoje mesmo nós estávamos conversando, André, sobre uma viagem que nós fizemos. Nós fomos para... essa foi para o Canidé. Tá? Como é que é o nome lá? O Canidé? Canindé ou Canindé, eu esqueci. É Canidé, agora É em Sergipe, é perto de Aracaju. perto de Aracaju. Agora eu não lembro Onde fica o Rio São Francisco. Sim, é Lagoa de Canidé, Rio Canidé, eu não me lembro. Já tem alguns anos, eu também me esqueci. Bom, mas eu sei que a gente estava indo para lá. Aí estava indo para o Canidé. Aí nós pegamos o nosso carro aqui, saímos de Salvador e fomos para Canidé. E aconteceu uma coisa curiosa, gente, presta bem atenção. A gente foi fazendo a nossa viagem, tudo dando certo, até que um momento, a gente não sabe como nem porquê, se a gente não viu alguma placa que estava fazendo alguma indicação, a gente chegou no momento em que o asfalto terminou. E a gente olhava assim, não tinha nada na frente, só barro. A estrada finalizou, acabou simplesmente, e dali daquele asfalto para frente era só barro. E aí foi... Uma estrada que não levava a nada. E foi muito diferente essa situação, porque a gente tomou um susto e agora, imagine tudo ali de asfalto, de repente só tinha barro e não tinha ninguém. Vai fazer o quê? Nada, deserto. Estamos perdidos, aí vamos voltar. Exatamente, estávamos perdidos. A sensação é estranha, né? Vamos retornar, pegamos o carro, retornamos e viemos olhando tudo para ver se tinha outra passagem, um outro momento em que a gente pudesse entrar em algum lugar, porque algo deu errado e a gente foi para uma estrada que levava a nada. Essa sensação foi chata, é desconfortável, mas não é aquele ficar perdido de você ficar amedrontado, com medo. Você já teve uma situação em que você ficou perdido, em que você esteve amedrontado, com medo, muito forte? Criança. Quando criança, você teve? Sim, já. Conte aí, qual foi? Minha mãe acabou de entrar aí, ó. Boa noite, mãe. A minha sogra aí. Imagine você, de repente, estar ali na segurança, junto de seus pais, e de repente você, pequenininho, você olha assim para aquela multidão de gente andando assim no shopping ou nas lojas, e você não vê a pessoa que você tem segurança, que você ama. Bate um desespero, né? A criança fica. E tudo que ela mais quer naquele momento é reencontrar o pai, a mãe. A sensação Então, de perda. E vocês que estão aí na live, vocês já se perderam alguma vez? Minha mãe, Iracema, escreva aí no comentário, ó. Nona Lourdes, já se perderam alguma vez? Pois é. É uma sensação chata, estranha, né? Não vamos nem só falar da gente. Se você tem um cãozinho que você ama e tudo, e ele se perdeu, como será que você acha que ele vai sentir? Uma vez eu fui no Parque de Pituaçu com o Totti e passou um cachorro correndo. Eu, quando ia para lá, ia com ele solto, ele ia me acompanhando o tempo todo. Ele não saía de perto de mim, mas nesse dia ele saiu correndo atrás desse cachorro. E eles correm, viu? E eu não conseguia chegar nem perto do ritmo. Eles sumiram na minha frente, os dois. E o que foi que aconteceu? Eu comecei a procurar ele e não achava. Eu voltei tudo, fui procurando ele, gritando e assoviando e batendo palmas. Não encontrava Totti de jeito nenhum, nosso cachorrinho. E eu fiquei muito triste, achando que eu ia perder ele, quem sabe, para sempre. Fiquei muito angustiado e a gente fica imaginando como se sente quem se perdeu. Né? Quem se perdeu, como é que essa pessoa está sentindo? O cachorrinho que se perdeu, como é que ele está sentindo? Só para terminar essa história, para ninguém ficar angustiado aqui, mais à frente, eu batendo e assoviando, ele apareceu atrás de mim. Quer dizer, tinha só
um caminho, uma estrada, ele correu em minha frente e depois apareceu atrás de mim. Ele apareceu descendo um morro, ou seja, ele subiu em algum lugar, fez a volta e assoviando e batendo palma, ele acabou me encontrando, veio pelo mesmo caminho que eu estava, foi uma coisa bem engraçada. E a gente se encontrou. Iracema está aqui dizendo aí, ó, eu não me lembro de ter me perdido. Que bom, né? Mas a Iracema? sensação horrível quando se perde. Mas enfim, por que a gente está fazendo essa introdução? A Priscila entrou aí também, ó. Como vai? Boa Priscila noite, de Priscila. Pilões, né? Boa noite, Sila. Aí, ó, Priscila lá de Pilões. Então nossa live está ficando internacional agora, viu? Já tem gente aqui de Salvador, já tem gente de Pilões. Você está bem, Sila? Fez aí a cirurgia há poucos dias, está tudo tranquilo? Fala aí. Bom, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E ele significa início, princípio, né? No capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 diz: no princípio, Deus. Então, Deus criou os céus e a terra. E aí você vai vendo que, a gente não vai ler, lógico, todo o capítulo 1 de Gênesis, mas à medida que você vai vendo o relato da criação, por exemplo, Deus fez a luz e viu Deus que a luz era boa. Então, cada elemento que Deus foi adicionando ao planeta Terra, finaliza aí o versículo, com exceção do segundo dia da criação, todos os outros, Deus viu que aquilo que ele criou era muito bom, era bom. E aí, então, ele delimitou um espaço no planeta Terra e o chamou de Jardim do Éden. Ele criou o homem e a mulher, e aí colocou nesse lugar delimitado, que a gente pode chamar aqui de templo-jardim. Por que templo-jardim? E depois a gente vê a figura do tabernáculo na Bíblia. Mas ali começa aquela questão de um lugar para encontro com Deus, Deus se encontrar com a humanidade. E por que Éden? Os estudiosos bíblicos acreditam que a palavra Éden deriva de um radical que significa, que denota a palavra delícia ou prazer. Então é um lugar delicioso, prazeroso, né? E lindo. E Deus então colocou o homem ali. E a ordem bíblica no capítulo 2, tá horrível, o pigarro. Deixa eu explicar aqui que a Andréa hoje não estava em condições, mesmo assim ela decidiu, vamos fazer, vamos conversar, estava pigarreando com a garganta um pouco inflamada, mas não leve isso em conta não, vamos lá. Então vamos lá, no capítulo 2, versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então observe, meus amados, que Deus, quando criou o ser humano, ele criou também o trabalho. Por que será que o homem criou o trabalho, João? Que Deus criou o trabalho? Eu falei o quê? O homem criou o trabalho. Por que Deus deu trabalho para o homem? Criou para que o homem, né? Deus criou o trabalho para o homem para que o homem pudesse ser feliz. O trabalho, o trabalho trabalha a nossa mente. Verdade. Tá certo? Dignifica a pessoa, né? Exatamente. Então observem que isso foi antes do pecado, porque muitas pessoas podem achar, né, de forma errada, equivocada, de que o trabalho foi uma punição depois do pecado. Não. Foi uma bênção, foi um presente de Deus para a humanidade. E Deus somente disse o seguinte: de todas as árvores que vocês estão vendo aqui do jardim, vocês podem comer livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, não é para comer. Então Deus deu essa ordem. A gente depois vai poder fazer outras lives explicando melhor essa situação. Mas foi o que Deus disse. E aí então, no capítulo 3, a gente vê. Ele começa o capítulo 3, versículo 1, dizendo assim: mas, olha a ligação da criação com a queda do homem. Mas a serpente, que era dos animais mais sagazes, porque o inimigo de Deus... E se você quiser saber por que o inimigo de Deus, tem uma live aqui no canal, no Amor com a Verdade, que você é só procurar, uma live chamada A Guerra no Céu. Que foi uma live muito interessante que eu fiz com o pastor Anderson. E aí você vai assistir, você vai entender direitinho como foi que houve essa guerra no céu.
E se vocês quiserem, vocês nos pedem que a gente vai fazer uma outra live explorando melhor até o assunto. Mas enfim. O que não esgota aqui a gente vai complementar depois. Com certeza. Então houve uma guerra no céu e o pecado, na verdade, se originou lá no céu. Por incrível que pareça. Deus expulsou o mal, que foi o inimigo dele, né, Satanás, e ele veio aqui para a terra com milhares de anjos caídos. E a primeira sessão mediúnica foi no Jardim do Éden, porque o inimigo de Deus entrou numa serpente. Entrou numa serpente e aí então disse o seguinte: é assim que Deus disse para vocês, de que não é para vocês comerem de nenhuma árvore. Quer dizer, ele pegou a frase que Deus tinha dito e deturpou. Deus disse: de todas as árvores vocês podem comer livremente, menos dessa. E aí o inimigo falou assim: é verdade, então Deus disse que não é para vocês comerem de nada. E aí o primeiro erro de Eva foi ter conversado com o inimigo. E aí ela foi conversar, debater: não foi bem assim. Deus disse que não era para comer, nem para tocar, para que a gente não morra. E aí o inimigo falou assim, através da serpente: é certo que vocês não vão morrer. E esse aí é um assunto para uma outra ocasião, muito interessante, claro, também. Que aqui é introduzida a primeira mentira no mundo, né? Mas enfim, como o João falou, é um assunto para uma outra live. E aí o que foi que aconteceu? O inimigo disse assim para ela: com certeza vocês não vão morrer. Deus disse isso para vocês porque ele sabe, isso está na Bíblia, viu? Capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vão abrir os olhos de vocês. E vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, olhe a tragédia do versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto, comeu e levou para o marido comer também. Observem, vocês se lembram que eu falei para vocês nesse instante? No capítulo 1, cada dia que Deus criou algo, ele viu que era bom? Você lembram disso? Por exemplo, e Deus criou a luz, e viu Deus que a luz era boa. E aqui, repito, no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa. Olha que coisa interessante ou desinteressante. Eva aqui faz a usurpação de Deus como Criador, porque ela toma de Deus a prerrogativa de dizer aquilo que é bom. Deus definiu o que era bom. Eva quis fazer do jeito dela. Eu não queria que vocês respondessem pra gente não precisa escrever no comentário, mas vai pensando na sua vida. Será que muitas vezes você ou até eu queremos fazer as coisas do nosso jeito? E achar que é bom. E achar que é bom. Que aquilo que é o certo. Que aquilo que é o certo. Deus, meus amados, sabe o que é certo. E ele define na Bíblia, que é uma carta de amor de Deus para a humanidade, através dos homens que escreveram. E ele define, ele conceitua aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Né? Então, o que acontece? Deus disse que não era para comer. Mas vendo a mulher que a árvore era boa, ela quis, desejou, cobiçou, tomou do fruto e deu para o marido. E aí a gente sabe, o versículo 7, que abriram-se os olhos dos dois. Eles perceberam que tinha algo de errado neles. Diferente. A princípio eles sentiram empolgação, excitamento pelo pecado, e que não é diferente de nós. Hoje em dia, quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente, né, muitas vezes sente aquela falsa alegria, mas depois que tudo aquilo acaba, que a gente sabe que está errado, a gente sente um vazio, não sente, João? Sente angústia, tristeza, foi esse sentimento que eles tiveram. Tristeza, angústia, medo. Eu não sei se vocês já tiveram medo. E aí o que acontece? Abra sua Bíblia, se não estiver aberta, em Gênesis capítulo 3, versículo 8. De repente, amados, diz que eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. O que é isso, viração do dia? É o pôr do sol. É quando um dia
termina e vai iniciando outro. Então a gente chama a Bíblia chama de viração do dia, no pôr do sol. Todos os dias, na viração do dia, todos os dias, ou seja, no pôr do sol, o próprio Deus descia no Jardim do Éden e ia se encontrar com o homem, com a mulher. E aquele momento era o momento mais sublime do dia inteiro. E eles amavam conversar com o próprio Criador deles, que antes do pecado eles viam Deus face a face. Só que naquele dia foi diferente. A Bíblia diz no versículo 8, ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam, João? O que você acha? Medo? Medo. Agora imagine você que se perdeu quando criança, como eu já contei aqui a minha história, né? De seu pai ou de sua mãe, você estava num lugar, não sei se já aconteceu com você, Sila, que você chegou depois na live. Já se perdeu de Shirley alguma vez, quando pequena? Imagine quando sua mãe está chegando, você já estava apavorada porque estava perdida, né? E de repente, quando você ouve a voz de sua mãe chegando, você vai se esconder dela ou você vai, né, correr aos braços dela? É um pensamento engraçado, né? Pelo que a gente imagina, ninguém que está perdido, percebendo que está sendo achado, poxa, eu estou perdido, eu estou com medo, eu estou com frio, eu estou angustiado, cadê? Eu quero minha mãe, eu quero meu pai, ali pedindo. Quando a pessoa ouve a voz do pai, da mãe, o que eles devem sentir é o quê? Conforto. Puxa, eu estou sendo achado. É gritar mais alto, eu aqui, né? Quando a gente assiste algum filme que alguém ficou perdido lá na ilha, a pessoa não se esconde. Ela tenta escrever na praia, ligar a fogueira quando vê um navio passando por perto para ver se ela é encontrada. Mas nesse caso aqui, quando a pessoa percebeu que estava sendo encontrada, ela se escondeu, se perdeu e depois se escondeu. Agora tem um detalhe. Será que é porque eles não sabiam que estavam perdidos? Pode ser. Aí é Será que eles não sabiam que estavam perdidos? Mas eu acho que aqui eles sabiam. O que vocês acham? Eles se esconderam porque estavam com medo. O medo de Deus é desconfiança, é insegurança, né? É não confiar. Porque, veja, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já. De eu ter errado para com Deus, com uma coisa que eu sei que está errada, eu fiz. Isso algumas vezes já aconteceu, não sei se já aconteceu com você também, João, acho que todo mundo. A gente erra para com Deus e aí de repente a gente sabe que a gente tem que ir a Deus em oração para pedir perdão, mas a gente muitas vezes, entendam, a gente se ajoelha, a gente pede perdão, isso é rápido, imediato, mas tem algumas vezes que você supõe que o seu erro foi tão grandioso que você não merece aquele perdão. E você resolve esconder, então, né? Se esconder, exato. Você pensa assim, poxa... É melhor que ninguém saiba. É melhor que eu não vou conversar com Deus porque eu estou errado, eu não mereço... É como se você dissesse assim, eu não mereço perdão. E você está certo, você não merece perdão. Mas Deus te perdoa quando há o arrependimento sincero. Mas voltando para a Bíblia, eles se esconderam da... Isso é triste de ler na Bíblia, né? Logo as primeiras páginas. E logo de quem, né? Vale a pena a gente só mencionar o seguinte: existe um momento antes do pecado. Boa noite, Anderson, tudo bom? Boa noite, Anderson. Oh, que maravilha, Anderson está aqui. Presta atenção que você vai gostar, viu? Existe aquele momento que a gente teve antes do pecado, Adão, Eva, que foram criados ali. E existe um momento depois que a gente nasceu com a natureza pecaminosa, tá? Então, aquele casal primeiro ali, eles conheceram Deus em primeira mão, eles conversavam com Deus, né, na viração do dia. Hoje a gente não consegue ver a Deus, pelo tanto que o homem, que as gerações foram se afastando de Deus. A gente não consegue. Hoje, a gente, como a gente tem um erro, a gente fica pensando assim, será que eu vou ser perdoado? E tem medo de Deus. Ali era o primeiro erro acontecendo na face da terra. O que será que eles pensaram? Em que situação que eles estavam? O que é que eles vivenciaram ali, naquele momento? Eu acredito, vão escrever aí nos comentários, viu?
Mas assim, minha opinião é de que eles se apavoraram. Porque eles lembraram de que Deus tinha dito que eles iam morrer. Se eles fizessem aquilo lá, né? E aí eles perceberam. Porque assim, como eu estava falando, terminei esquecendo de completar. A princípio, quando a gente faz algo, mesmo sabendo que está errado, mas que é prazeroso pra gente, pecado, a gente sente aquela alegria, falsa alegria na verdade. Mas quando tudo acaba, a gente sente o vazio, a angústia, a tristeza, não é? E eles foram assim. Eva estava toda excitada na hora. Eu comi esse fruto, é uma delícia, prove Adão. Ele provou, tal. Mas depois, quando eles perceberam, eles começaram a sentir esse vazio, essa tristeza, essa distância de Deus, que eles nunca experimentaram. E aí isso causou medo neles. E Deus fala para eles. Então, a pergunta-chave da live. Quando eles se escondem, Deus falou assim, no versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu me escondi. E detalhe que eu não tinha falado para vocês antes, eles já estavam nus antes. Já estavam. Uma luz cobria eles, e essa luz saiu pela desobediência. Então eles se perceberam nus. E me escondi porque tive medo. E aí Deus disse, quem te fez saber que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei que você não comesse? E aí, a gente não vai falar mais sobre isso, mas é uma sucessão de um botar a culpa no outro. Mas enfim. Ô João, quero te fazer uma pergunta aqui. Faça aí, se eu puder responder, eu responderei. Deus sabia onde eles estavam? Não, com certeza, com toda certeza. A Bíblia Deus sabia? Sabia. A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, Ele tem todo o poder, é onipotente. Ele tem todo o conhecimento, toda a ciência, Ele é onisciente e onipresente. Ou seja, Ele tem a capacidade, a nossa mente não vai entender isso, mas Ele tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, está com você, Anderson. Ele está aqui comigo, está com você, minha sogra. Está aqui comigo, está com você, Iracema, com Priscila, com Lourdes. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui e está em todos os lugares. Então, assim, não tem como o salmista Davi diz assim, não tem como você se esconder. Se eu subir, o Senhor lá está. Se eu descer, o Senhor lá está. Se eu for com o fim da terra, o Senhor lá está. Pronto, então se Deus sabe, por que Deus perguntou? A pergunta intrigante, né, à primeira vista intrigante pra gente, é essa quando a gente lê. É a primeira pergunta da Bíblia, não é? É a primeira pergunta que está revelada aqui da Bíblia. Deus perguntou para o ser humano, a primeira pergunta que Deus faz ao ser humano. Onde estás? Onde é estás? Muito forte, muito Mas profundo. a gente sabe que Deus sabia onde eles estavam. Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Deus sabia que ele tinha comido. Então me responda aí pra gente. Por que Deus perguntou então? Olha, para a gente entender o porquê que Deus perguntou, é interessante a gente entender essa pergunta. A gente vai destrinchar, vai esquadrinhar agora essa pergunta aqui. Ela abre um leque muito grande de possibilidades. Mas a Bíblia ela vai revelando para a gente cada um desses caminhos que essa pergunta leva. E para poder a gente entender, eu vou falar para vocês o seguinte. Ora, a Andréa participou aqui comigo, ela sabe como eu fiquei apaixonado por um assunto hoje que se chama coaching. É um processo para que a pessoa tenha um desenvolvimento pessoal, para que a pessoa ela tenha clareza no seu pensar, para que ela tenha entendimento, ela consiga se situar hoje na vida dela, onde ela se encontra. Mas assim, a primeira pergunta para quem vai fazer uma sessão de coaching, né? Isso é em todas as certificações, eu fiz 25 cursos, tenho 25 certificações, uma delas é neurocoaching, todas elas, qualquer pessoa que diz assim, eu vou fazer uma formação em coaching, tá? O que vai acontecer é que ela vai aprender primordialmente a usar ferramentas, como uma ferramenta aqui, quem conhece vai entender logo, chamada Roda da Vida. O que é que essa ferramenta faz? Ela faz com que a pessoa
ali vendo todas aqueles segmentos, aquelas questões que tem ali dentro dessa ferramenta, ela vai criando uma referência, um norte, ela vai entendendo a situação dela. A situação dela. Porque se você não sabe onde você está, é capaz de você nem saber que está perdido. Esse é um ponto, né? Você não sabe onde você está, você não sabe em que direção você vai tomar para você poder se encontrar. E qualquer caminho serve, né? Porque se você não sabe de onde você está partindo, você realmente não sabe exatamente para onde vai. Eu quero ir, mas você está onde? Eu não sei. Então não sei que direção eu vou tomar. Eu não sei onde eu estou. Então não sei se eu vou para o norte e tudo. Vem cá, eu quero lhe pegar em Salvador. Eu vou pegar você. Você está onde? Você está no shopping? Você está onde? Eu não sei. A pessoa está perdida. Né? Oi, Zuca, tudo bom? O Leme acabou de entrar aí, meu primo, lá em Feira de Santana. A live está internacional mesmo, viu? A live está internacional. E aí, se você não sabe onde você está, fica difícil você ser encontrado. Fica difícil. Mas assim, como eu falei, a pergunta ela vai abrir muitos leques. Muitos leques. Só para você ter uma ideia. Nessa ferramenta Roda da Vida, ela é em formato de pizza e você vai ter aqui segmentos, tipo assim, profissional, cultural, saúde, ajuda humanitária, financeiro, hobby, espiritualidade, família, para que você possa, exatamente para que você possa avaliar cada um desses segmentos na sua vida. E tem uma numeraçãozinha ali que você vai botar. Poxa, em financeiro eu estou número 4. Aqui eu avaliando mentalmente. Saúde eu tenho tomado muitas atitudes, eu estou número 7. Então você vai fazendo aquele gráfico ali existir e você vai se situando, entendendo qual é a sua verdadeira condição. Esse é você entender sua condição. Agora, isso não é fácil. Muitas vezes a pessoa não quer reconhecer. Não, às vezes a pessoa... tem um ditado que diz o seguinte, eu acho muito interessante. Um dizer, né? Eu não sei de onde é que ele veio exatamente. Eu já vi alguns vídeos com esse dizer, acho muito interessante. Ele toca muito ao coração, que diz o seguinte: o pior cego não é aquele que nasceu com a deficiência visual e não pode ver. E muitas vezes ele consegue ainda ter clareza nos seus pensamentos, mesmo não estando... Tem percepções, né? Percepções, mesmo não estando enxergando. O pior cego é aquele que não quer ver. Que ele escolhe não ver. Que ele resiste em enxergar. Verdade. Então, pelo que você está aí dizendo, nos leva à conclusão de que Deus sabia onde eles estavam. Deus sabia onde eles estavam, com certeza. E Deus, quando fala assim, pergunta onde estás, é para que ele pare e reflita. Que ele está longe de Deus. Exatamente. E você falou para mim algo tão lindo, acho que foi ontem, que você disse assim: quando Deus perguntou para o homem, é porque Deus sabia que ele estava perdido. Não, exatamente. Essa pergunta que é feita por Deus, onde estás? Olha, se fosse uma pergunta feita por mim para você no telefone, não ia ter o mesmo efeito que uma pergunta feita pelo próprio Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, como nós estamos conversando aqui. Então, assim, essa pergunta, quando Deus fala assim, onde estás? Olha só que coisa interessante que Deus consegue fazer. É uma pergunta que ela tem peso de afirmação, porque Deus sabia onde ele estava. Então, Deus mesmo estava afirmando com a pergunta de que ele estava perdido. Quando ele perguntou, onde você está? Eu sei. E o bonito que você estava me falando ontem, que eu queria trazer aqui para o pessoal, que você acha que está esquecendo de me falar, é que então, Deus fez a pergunta de propósito, porque assim, quando eles estavam perto, Deus não iria fazer essa pergunta. Deus faz a pergunta para quem está longe de Deus. Exatamente. Olha, Deus ele não se afasta de nós. Deus nunca se afastou de nenhum ser humano. Ele não se afasta de nós. Isso é uma coisa interessante. Pode uma pessoa se afastar da outra e a outra continuar próxima? Esse é Deus. Você pode se afastar dele, mas ele continua próximo, né, de você. Exatamente. E quando ele faz essa pergunta ali, foi para dar a consciência para o homem de que ele tinha se perdido, de que ele se afastou. O homem se afastou, né? Não foi Deus que se afastou dele.
Então essa pergunta, ela tem esse peso de afirmação. Ó, você se perdeu. Você se distanciou de mim. Foi o que Deus quis dizer. Muito, muito profundo. Tem peso, né? Tem peso. Tem peso. E aí, diante de todo esse peso, você vê que Deus é tão maravilhoso que ele nem impressionou, não chegou lá, com metralhadora, você pecou, você errou, você fez isso, fez aquilo, vai morrer. Não. Onde estás? Essa é a primeira pergunta que deve haver em qualquer sessão, por exemplo, de coaching. Para que a pessoa reflita e ela entenda a condição dela. Onde é que você se encontra nesse momento na sua vida? Sim. Qual é a sua situação? Em que situação você está? Olhe para dentro, reflita. Se pergunte, onde é que eu estou? Né? Onde é que eu estou? Então, essa é a pergunta de Deus. E a gente pode imaginar Deus nos perguntando também, nessa noite. Eu gostaria muito de, daqui a pouco a gente vai encerrar a live, que você parasse um minutinho antes de assistir um programa preferido, ou de fazer qualquer outra coisa, qualquer outra atividade. Pare um pouco e mergulhe assim dentro de você. E se faça essa pergunta, é como, na verdade, nem se faça. Imagine o próprio Senhor Deus te fazendo essa pergunta, onde você está? Só que não responda para Deus, eu estou aqui na minha casa, eu estou no meu quarto, não é isso que a gente está querendo dizer. Não é uma regionalidade, não é local físico, não é isso. Como é que eu estou? Aí você vai pensar como é que você está. Você está longe de Deus, você está perto dele, né? O que você está consumindo espiritualmente? Exatamente. Eu queria que você, meu desejo meu, o desejo de André, que você começasse a se perguntar. Essa pergunta, como eu falei, ela abre muitos leques. Verdade. Primeiro, em relação a Deus. Primeiro, em relação espiritualmente. Todos nós temos o nosso segmento espiritual. E ele deve ter mais atenção do que qualquer outra coisa na vida. Do que o financeiro, do que o cultural, do que hobby, do que profissional, do que a questão de saúde. Primeiro, espiritual. Então, assim, meu Deus, na minha vida hoje, onde é que eu estou? Onde é que eu me encontro? Em que situação eu estou? Onde foi? Essa pergunta de Deus é mais ou menos, meu filho, onde foi que você se meteu? O que foi que você fez? Eu achei tão interessante que teve um senhor que falou assim, a gente, quando viajou para o interior, a gente ouviu falar que um senhor falou assim, não vá se meter em abismo. Exatamente, foi. É forte isso. Um senhor falou com outro rapaz lá. Ele veio nos contar, não vá se meter em abismo. Eu achei tão interessante isso. E às vezes a gente se coloca em abismos, né? A gente se coloca em abismo. E para a gente entender isso, é importante que a gente entenda como é que era esse mundo antes de Adão e Eva pecarem, antes deles cometerem o erro, que foi a desobediência. Então, como é que era o mundo deles? Eles trabalhavam, mas é como a gente trabalha hoje, sufocante? Não. Né? Eles eram felizes, tinham uma paisagem lindíssima, o ar era puro, a água era perfeita, os animais os respeitavam, eles tinham sol em primeira mão. Hoje, o que é tão comum para a gente, naquele mundo era tão diferente lá no Éden, né? A vegetação, os frutos, a qualidade de vida, tudo era muito diferente que Deus deu. Deus pegou de Adão e fez uma mulher, o casal estava ali, uma coisa tão bonita, sem erro, sem pecado, sem dor, sem sofrimento. E agora Deus pergunta, onde você se meteu? Você está indo mais fundo? E não adianta colocar. Assim, eu não ia falar, mas eu acho então que para poder falar o que eu ia falar, eu vou precisar vir aqui no texto bíblico. Como a gente ainda tem alguns minutos, dá tempo. O homem disse, a mulher que tu me deste pegou da fruta e me deu, por isso eu comi. Aí Deus olhou para a mulher e a mulher disse assim, foi a serpente que o Senhor criou. Me deu e eu comi. Então, observem que vai botando um jogo de empurra, um botando culpa no outro. Eles tinham um estado de harmonia que parece que foi quebrado. Então foi a relação vertical, a relação homem-ser humano com o seu Criador que quebrou. E também a relação horizontal. Né? Então Adão era apaixonado pela mulher, a mulher era apaixonada por Adão, pelo homem. Eles estavam ali juntos, unidos, apaixonados. E se você for estudar direitinho, profundamente, você vai ver que foi essa paixão
A mulher primeiro pegou o fruto. Que ela foi enganada. Ela foi enganada. E Adão, por causa dessa paixão, com medo, achando, vou perder minha mulher, eu vou junto com ela. Ele come o fruto também. Então, a princípio tinha um amor muito forte, uma paixão muito forte. E agora, vem cá, o que foi que houve? Isso. A mulher que ele estava apaixonado, ele agora disse o seguinte, olha Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu que me fez pecar, e ela disse que foi o animal que Deus criou que fez pecar, eles estavam colocando a culpa em quem, na verdade? Olha, Adão, ele faz um questionamento duplo aí, né? Quando ele diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu, ele estava agora culpando a mulher, mas culpando em primeira instância quem criou a mulher. Exatamente. Foi o Senhor que me deu. Vocês percebem, amigos, que eles, na verdade, culpam a Deus. Culpam a Deus. A mulher foi a serpente que o Senhor criou. Que o Senhor criou. A mulher que tu me deste. Então, na verdade, os dois culparam a Deus pela desobediência deles. O que isso indica pra gente? Que quando a pessoa se perde, que ela se afasta de Deus, ela ainda bota a culpa em Deus. Olha, quando a pessoa se perde, quando a pessoa se afasta de Deus... Culpa os outros. Ela é capaz de qualquer coisa. Ela culpa as pessoas. Ela culpa as pessoas pelos seus sofrimentos, pelas suas dores. A culpa é do outro. Não tem autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? A responsabilidade é você tomar para si as coisas que acontecem na sua vida. Claro que tem circunstâncias que você não tem controle sobre ela. Mas você se deixar ficar naquela circunstância, se vencer por aquela circunstância, é falta de autorresponsabilidade. Ah, mas o sujeito me roubou, estava indo tão bem, agora eu vou ficar triste, agora eu vou abandonar minha vida, agora... Não, eu roubou, e agora? O que é que eu posso fazer daqui para frente para poder corrigir o que esse sujeito fez? Vou ficar amargurado, sofrendo por resto da vida, ou eu vou tomar providências para que minha vida seja legal daqui para frente? É por aí. É por aí. E veja, gente, o que é que acontece aqui? Como eu falei, tem um desdobramento muito grande, deixa eu ver se dá tempo aqui, tem uns 14 minutos ainda. Tem um desdobramento muito grande. Essa pergunta que Deus fez para você poder ver a sua situação, né, em que pé está a sua vida, para que você saiba exatamente onde você está, porque aí você sabe onde você pode chegar, né, que caminho você vai tomar. Você pode fazer essa pergunta para tudo que tem na sua vida, como por exemplo, a gente acabou de falar aqui, esses segmentos. Como é que está eu com a relação com a minha esposa, com o meu marido? Onde é que eu estou nessa relação? Onde é que eu estou na minha vida em termos de saúde? Eu estou evoluindo, estou estacionado, estou fazendo coisas que vão me trazer prejuízo lá na frente? Como é que eu estou em relação a minha relação ao meu trabalho, né? Eu estou evoluindo, eu estou indo bem. Como é que eu estou na minha vida em relação ao meu momento de lazer ou ao meu desenvolvimento cultural, pessoal? Como é que eu estou? Né? São perguntas que você pode estar fazendo para você mesmo e tantas outras. E que você, quando parar para fazer essa reflexão, você vai entender exatamente onde você está, o que é que precisa ser mudado. Vamos partir para as considerações finais? Vamos. Eu posso começar? Pode. Então vamos lá. O que eu entendo, o que eu acho de tudo isso é o seguinte. Essa primeira pergunta da Bíblia, onde estás, é Deus quem faz, é Deus quem provoca o homem. Na verdade, aí inicia o Evangelho. Então, a gente não pode pensar que o Evangelho começa quando Jesus nasceu, no livro de Mateus. Não. O Evangelho começa aqui, em Gênesis, quando Deus pergunta onde estás. O ser humano, ele que se afastou de Deus. Como João falou, Deus não se afastou. E é Deus que vai atrás. Esse é o Evangelho. É Deus indo atrás do homem. Não foi o homem que foi atrás de Deus. Foi Deus que foi atrás. Foi Deus que foi tentar a reconciliação. Ele que vai atrás. Isso significa Evangelho. Então ele vai atrás. Ele quer reconciliação. E ele colocou a promessa, uma das promessas mais lindas da Bíblia. Queria colocar inimizade entre... Essa parte a gente não vai falar hoje. Não. Mas Deus iria colocar inimizade no coração de toda pessoa que ama Deus. E iria colocar inimizade contra o inimigo de Deus. Então nós levamos no nosso coração inimizade, a gente não quer saber de nada do inimigo de Deus. Então,
E aí ele prometeu que um dia viria a morrer pelo pecado de Adão e Eva. E por consequência pelos pecados de toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, eles saíram de lá com essa promessa. Adão conseguiu entender essa mensagem de vida em meio a uma sentença de morte. Então, eles se alegraram no Salvador, no Redentor, que um dia viria a morrer por eles na cruz. Pronto. As minhas considerações finais são o seguinte. Pegue esta pergunta. No momento em que você estiver só, no momento em que você for dormir, no momento em que você for falar com Deus, e se faça essa pergunta. Onde eu estou? Né? Onde eu estou na minha relação com Deus? Eu estou melhorando? Eu estou tendo progresso? Eu estou me enganando? Será que eu não estou fazendo alguma coisa que Deus não gosta? Mas eu estou ali, não, como eu vou para a igreja, ou como eu oro para Ele, ou como eu abro minha Bíblia, está tudo bem. Deus não gosta de desobediência. Deus, Ele lê, na verdade, as intenções do nosso coração. E eu quero dizer o seguinte, Ele não está ali lendo as intenções do seu coração para poder lhe criticar, para poder ficar cobrando de você, porque Ele não, Ele quando lê as intenções do coração, e Ele vai permitindo situações na nossa vida, quando Ele faz essa pergunta, em onde estás, é justamente porque Ele quer que você encontre o caminho seguro, o caminho de volta, que você entenda que o que Ele fez para você, o que Ele trouxe, o que Ele criou para a humanidade, é o caminho seguro natural para o homem. Não, mas eu gosto disso. Não, mas faça o que Ele está dizendo, confia nele, que você vai ver que no final você vai estar em segurança, em tranquilidade, em paz, em alegria. E tem mais, tá? Não se esconda. Ali diz que quando Deus fez essa pergunta, o homem e a mulher estavam escondidos de Deus. Não se esconda, se deixe ser encontrado por Ele. Amém. Mantenha a mente aberta para isso. Abra o seu coração para que Ele possa encontrar. Tá? Eu tenho uma pergunta que você deve fazer também no momento que nós estamos vivendo agora. Se você liga a sua TV, o seu rádio, se você olha no YouTube as notícias, eu quero que você faça uma pergunta que ela é muito importante hoje. Onde nós estamos nesse momento, com esses movimentos que estão acontecendo no mundo agora? Com guerras, com ideologias, com intolerâncias, com vitimismos, com violência, com muitas coisas que o homem não deveria consumir, sendo consumidas, oferecidas, com tamanha imoralidade. Em que parte da história da humanidade nós estamos agora? Onde você está? E se permita ser encontrado por Deus. Amém. Olha, nós agradecemos a todos vocês que estão aqui conosco na live. Agora eu consigo visualizar aqui Zurêmio, Iracema, Anderson, né? Vânia. Outras pessoas ficam oscilando, elas vêm, elas caem, fica caindo, voltando. Algumas pessoas me disseram que iriam assistir depois gravadas, porque não podiam assistir todas, todo o momento. Nós iniciamos, hoje tem poucas pessoas com a gente, mas se tivesse uma já seria fantástico, porque a gente conseguiu trazer essa mensagem, tá? Então, assim, e se você levar essa pergunta para você, você vai encontrar uma boa resposta de Deus. Agradecemos a vocês. Na próxima nós vamos avisar com antecedência também. Vamos ver quando é que vai ser o próximo dia. Vamos abordar um outro tema. Se você tem algum tema específico que você acha interessante, para eles opinarem, manda um direct pra gente. Manda um direct. Falei certo? Falou. Eu nem sabia que o nome era esse, mas você falou. Então manda um direct pra gente. Olha, eu queria que falasse sobre esse assunto, eu queria que trabalhasse esse assunto aqui e a gente vai trabalhar. Interage com a gente, fala, pergunta aqui no chat. Então, né? pronto. O Zuca está ali dizendo que foi uma pergunta retórica. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Muitas novidades, hein? Vocês não podem perder. A gente vai fazer cada coisa bacana mesmo aqui no canal. Então, a gente está finalizando por hoje.
Vamos encerrar orando. Alguém gostaria de fazer um pedido especial? Coloca aí no chat, coloca aí no comentário um pedido de oração. Vamos lá? A gente está imaginando que o pessoal está digitando. A gente vai esperar. Faz um pedido de oração. Se você não tem oração, diga assim, olha, está tudo tranquilo aqui, não tem problema, quem vai saber, vai por eliminação aqui. Escreve aí, só para a gente saber que vocês estão aí acordadinhos. Zuca, minha mãe, Iracema, Anderson, Vânia. Zuca falou, eu quero. Você quer? Você tem um pedido de oração, Zuca? Coloca aí. A gente já vai orar. Orem pela nomeação de cargos 2024. Pronto. Poxa, que interessante. É isso mesmo. Estamos chegando ao final do ano, tem a nomeação de cargos para que Deus conduza tudo direitinho. Maravilha. Iracema, vamos orar por Israel. Perfeito, Iracema. Nós já estamos orando, inclusive. Alguém mais gostaria de fazer algum pedido? Se alguém quiser, onde está escrito aí, ó, adicione um comentário. É só você colocar o dedinho aí que vai aparecer o teclado do seu celular e você digita. Olha, em virtude do tempo, viu, Zuga? Faltam 5 minutos. Eu vi que você... não sei se foi isso que eu entendi, que eu não entendo muito bem aqui. Não, ele disse eu quero. Aí para dar tempo de no convite, não? Não. Ele botou eu quero pedir. Aí enquanto ele digitava, acho que ele correu e escreveu eu quero pra gente não orar e não terminar. Tá. Tipo, eu quero, pera aí. Eu entendi isso. Certo. Anderson tá aí, eu sei que você tá aí, Anderson. Eu tô vendo você aqui, ó, na lista. Tá pedindo oração ali, oração. Pelo irmão que é alcoólatra. É Vânia que tá pedindo. Isso, pronto. Então vamos orar pelo irmão de Vânia. Vamos orar pelos demais que estão aqui. E por Israel e também pela nomeação dos cargos de 2024. E os pedidos que ficaram no coração. Quem não digitou, a gente sabe que tem pedido também mesmo assim. Vamos orar? Vamos. Uma oração curta que a gente não sabe, nunca mais, já tem tempão que a gente não faz live, a gente não sabe se o Instagram continua sendo 1 hora, porque se for 1 hora vai cair. Então vamos fazer a oração logo. Vamos. E na próxima, nós vamos convidar pessoas aqui, viu? Para poder falar da sua opinião. Vamos fazer alguns convites. Vai ser bem legal. Para interagir melhor. Vamos lá? Nosso querido e amado Deus, mais uma vez, nós paramos, Senhor meu Pai, diante de Ti, em oração. Para que a gente possa apresentar as petições que foram feitas essa noite aqui para aquele que não pode errar, para o Deus Todo-Poderoso, né, e que pode solucionar as questões dos nossos corações. Pai querido, Zuca pede pela nomeação de 2024, diz que o inimigo está trabalhando, é verdade, ele nunca para. Apocalipse diz que ele está em derredor aí procurando a quem tragar, ainda mais nesse momento da história que nós estamos vivendo, que nós estamos percebendo que as coisas estão afunilando, né? Afunilando moralmente. Então, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, trabalhe nas comissões para que as pessoas, justamente guiadas pelo Espírito Santo, possam fazer as melhores escolhas para o andamento da Tua causa, Senhor meu Pai, em Tuas igrejas. Também pedimos, Senhor meu Pai, por esse conflito terrível, que é um dentre outros que estão acontecendo simultaneamente no nosso planeta, né? A guerra não está só em Israel, a guerra está na Rússia, a guerra está em outros pequenos lugares que não estão sendo transmitidos porque a mídia talvez não ache importante. A guerra está às vezes no nosso bairro, está perto de nós, estão acontecendo verdadeiras guerras. Pedimos que o Senhor acalme os corações, proteja as pessoas inocentes, Senhor meu Deus. Ajude para que haja o máximo de justiça e seja feita a Tua vontade, tá? Nós temos também ali Anderson, a Vânia Oliveira, né, que pediu pelo irmão que é alcoólatra. Pai, vício é uma coisa difícil de a gente lidar. Ele domina a mente, ele escraviza a pessoa.
mas o Senhor tem o poder de limpar a mente e de libertar as pessoas. Então nós queremos Amém. pedir em teu santo e poderoso nome que o Senhor atue na vida desse irmão, Ivânia, para que ele possa ter uma vida em paz, uma vida feliz daqui para frente. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor meu Deus. Ficou faltando alguém aqui? Foram só essas orações? Não lembro. Mas vamos lá. Eu vou continuar aqui, abrir os olhos para poder fazer uma leitura. Mas estou ainda diante do meu Senhor. E peço que abençoe cada pessoa que esteve aqui presente, trabalhe em seus corações, que elas possam receber esse afago de Deus, se aproximar e ver o quão é gostoso estar perto do Criador. Amém. Aquelas pessoas que não puderam entrar aqui na live, que o Senhor abençoe também, né, Senhor meu Deus, e que a gente continue levando uma mensagem de amor, mas com verdade, tá? Amor e verdade. Então, nós pedimos, Senhor meu Pai, essas coisas em nome de Jesus e pelo poder do Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo, Deus. Amém. Amém. Pessoal, Boa noite a todos. boa noite a todos, viu? Obrigado pela presença de vocês. Minha mãe, Iracema, Anderson, Vaninha. Vaninha, tá sumida a Vaninha. Zuca, primo. Zuca é meu primão lá. A gente vai e volta, passa ali em Feira de Santana, Zuca, mas a gente não teve a oportunidade ainda, que a gente vai com cachorro dentro do carro, às vezes vai com planta, e não tivemos essa oportunidade, mas a gente vai conseguir parar, viu? Para a gente conversar um pouquinho uma dessas nossas viagens. Boa noite, Vânia. Está desejando uma boa noite a todos. Vaninha. E amor com verdade. Eu vou fazer como minha amiga Cris faz. Se nós somos os donos da casa, a gente não vai desligar, tipo, botar povo para fora. Aí a gente vai dizendo tchau e vocês podem ir saindo. E a gente vai, dando beijo. A gente vai falando aqui, dando beijo, né, pedindo que Deus abençoe. A gente ricamente. convidou uma pessoa muito, muito legal para a próxima live, hein? Vamos ver se ele aceita. Vamos ver se ele aceita. O convite já foi feito. Ele tem assunto, ele pode falar sobre saúde naturista de forma fantástica. Ele pode falar sobre vida no campo, o momento dele que ele está tendo lá, como está sendo a experiência dele. E ele é muito bom em profecias. Então nós convidamos ele. Estamos aguardando a resposta e vamos ver aí se ele vai trazer um desses temas para a gente. Se não for ele, nós temos outro na fila do mesmo quilo, viu? Deus abençoe, Anderson. Deus abençoe. Tô até com saudades, viu? Nem me lembro mais como é você. Boa noite, Iracema. Boa noite, Iracema. Jesus abençoe você também. Boa noite, minha irmã. É isso mesmo. Vamos lá? Até mais. Bom, esse é o nosso Deus, né? Que fez essa pergunta maravilhosa. Onde estás? Ele fez essa pergunta para a gente. Que reflexão fantástica. Que Ele abençoe, Ele cuide essas questões daí, limpe o nosso coração, que a gente fica vendo tanta coisa, assistindo tanta coisa. É bom até evitar ficar também assistindo muito. Eu sei que a gente nós dois assistimos. A gente tem orado. Somos seres curiosos, né? Mas a gente tem ora, que ter às vezes cuidado assiste também alguma para não coisa. assistir em excesso, para não ficar também... E ver se aquilo ali, o nível, né? Se está lhe afetando, se não está lhe afetando, para que isso não acabe deixando você mais triste, mais preocupado. Porque tem coisas que a gente não pode fazer. Nós somos impotentes. O que nós podemos fazer é orar. Orar por esses conflitos, perceber o que está acontecendo no nosso mundo, ao nosso redor. Vamos, a gente precisa realmente encerrar. Tchau, tchau. Até logo, gente.